Uma ótima manhã de sábado, dia 29 de agosto de 2020, a todos os amados do Pai Celestial. Que essa paz que excede a todo entendimento seja no teu coração, não só hoje, mas para sempre. Hoje vamos estar lendo Provérbios capítulo 18, que ainda continua com o mesmo título do capítulo 10, que diz Provérbios acerca de vários assuntos. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo o ímpio, vem também desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é sua cidade forte e, como um muro alto, na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Maravilha do Pai. São tantos os versículos aqui nesse capítulo 18, que tem 24 versículos, que nos chamam a atenção. Todos maravilhosos, mas alguns em especial. Quando o sábio Salomão, ele vem dizendo, no versículo 17, que o que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Ou seja, quando principalmente casais que estão em problemas, em quase separação, não é? Você ouve um
você dá toda a razão para aquela pessoa. Mas você não pode tirar jamais as conclusões sem ouvir a outra parte. E da mesma forma em toda a área da nossa vida, não é? Quando um sócio, de repente, está levando desvantagem e ele te conta a história, ele está certo, não é? Mas se você não ouvir a outra parte, não tem como você examinar, não tem como você tirar conclusões apenas ouvindo uma parte. Que esses provérbios de Salomão nos tragam para o nosso dia a dia, amados, mais e mais sabedoria do alto, para que quando ouvirmos alguém reclamar de outra pessoa, a gente possa ouvir a outra parte e não tirar conclusão apenas de um lado da história. Olha só o que diz o versículo 17. É bem claro, o que primeiro começa o seu pleito, ou seja, começa a justificar-se, a contar as suas razões, a falar o seu lado, parece justo. Mas vem o seu companheiro e o examina. E o examina. Esse companheiro não é o outro que está contando a sua parte da história, não. Mas é o que está ali para fazer juízo. Quantas vezes a gente ouve só um lado da história e já chega a uma conclusão e dá razão àquela pessoa? Mas em toda a história existe duas faces. E outro versículo também que me chamou bastante a atenção aqui, não é? Ainda que todos são maravilhosos, se a gente medita em cada um, porque o ler é uma coisa, agora o meditar é outra história, outra situação. É o versículo 19, que diz: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Ou seja, é fácil se ofender um irmão, o difícil é conquistá-lo novamente. E ele está dizendo, ele fala muito sobre a língua também nesse capítulo. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Vocês já pararam para pensar o quão difícil é conquistar uma cidade forte? E aí muitas vezes você pode dizer no teu coração: e agora? Eu já ofendi. E se está dizendo a palavra que é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, o que fazer? Batalhar, lutar, para reconquistar esse coração ofendido. Porque se o sábio Salomão tem dito dessa forma, que é mais difícil conquistar um coração ofendido do que uma cidade forte, então ele está dizendo, aí você tem que trabalhar, lutar, mas não contra a pessoa, mas lutar para conquistar. Ele diz que é mais difícil do que conquistar uma cidade forte. Então, qual o melhor remédio? O remédio, não é? Para isso. E aí, diante disso, o que fazer? Se, como diz o ditado, que não tem remédio, remediado está? Não, não está. Isso é um ditado popular. Não está. O melhor a fazer é reconquistar. E é isso que ele está dizendo. É muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque aquela pessoa que você ofendeu, você já havia conquistado o coração. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja o cônjuge, seja quem for. Então agora tem que reconquistar. Aí vem de réplica, ou seja, vai cada vez mais tentando até conquistar novamente. Vem tudo que tem um R na frente é porque está repetindo. Ou seja, reconquistar não é nada fácil. Mas o melhor de tudo, se esse é o remédio, reconquistar, o melhor de tudo é não ofender. É bem mais fácil ser como agir, né, como o homem imprudente lá que Jesus fala sobre ele em Mateus.
Porque a prudência, ou seja, a pessoa prudente é aquele que enxerga o mal antes que ele aconteça. Eu vou falar isso? Vai ser para o bem? Vai ter edificação ou eu só vou entristecer a pessoa? Que a gente é muito bom para ver o defeito do outro, mas o da gente, a gente quer esconder, não é? Então vamos ficar com esse versículo para a nossa vida hoje. Esse final de semana, geralmente no domingo, são dias de encontros com a família, enfim. Abrir a boca com entendimento, porque no versículo seguinte ele já diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. E ele continua dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, como eu amo a minha língua. Ele está falando sobre a língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Como gostamos de falar, não é? Só que as palavras mal faladas, ou seja, malditas, é dela que a gente vai comer. Isso é muito triste. E o versículo 22 vai dizer sobre o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Será que nós, como mulheres sábias, temos a cada dia edificado a nossa casa e feito com que esse versículo se cumpra na íntegra, na vida dos nossos esposos, para quem ainda não é casada, para o seu noivo, enfim. Que essa palavra possa se cumprir na nossa vida como uma mulher verdadeiramente sábia e que aquele que nos encontrou, ele possa dizer: eu encontrei, eu alcancei, eu achei uma mulher que é bênção, é benevolência do Senhor para a minha vida. Amém? Oremos nesta manhã. Papai querido, eu te agradeço por mais essa porção da tua palavra em que podemos meditar nesta manhã. Como essa palavra tem falado, papai, ao meu coração, e tenho certeza que falará aos corações que, ao ouvir nesta manhã, Pai, porque a tua palavra é a verdade e ela é vida para os nossos ossos, para a nossa alma, para o nosso físico. Quanto ela nos ensina, quanto temos aprendido, papai, nesta manhã. Por isso, eu te agradeço, Senhor amado, por essa noite, mais essa noite, que o Senhor tem nos concedido de descanso para esse corpo físico, revigorado as nossas forças, pelo ar que respiramos, Pai. Ah, como o Senhor é bom! Se o Senhor trancasse, Deus, as fontes dos ventos e dos ares, morreríamos todos, toda a humanidade, em um só momento. Mas tudo é pela tua misericórdia, porque a tua palavra nos diz que todas as bênçãos dessa terra, o Senhor tem dispensado a chuva para o ímpio e para o justo. E da mesma forma, tudo que é natural, o ar, a vida, o Senhor tem concedido a todos. É porque o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Papai querido, eu te agradeço porque o Senhor tem sido para a minha vida e para a vida daquele que ora comigo. O Senhor tem sido a nossa torre forte. Esse nome do Senhor tem sido a nossa torre forte. Papai, por isso que nos encontramos a cada dia da nossa vida em alto retiro, como tem dito a tua palavra nessa manhã para nós. Que possamos ser, papai, homens e mulheres sábios na tua presença. Pai, a tua palavra fala para nós sobre o homem prudente. Que possamos seguir o conselho do homem prudente que edifica a sua casa a cada dia sobre a rocha. Que não venhamos, Senhor, a ofender os nossos irmãos. Que tenhamos cuidado em abrir a nossa boca para não ofendermos aquele a quem nós amamos, porque geralmente são essas pessoas aquelas a quem a gente mais ofende. E também as pessoas que mais amamos são aquelas que mais nos ofendem. Se nós colocássemos essa palavra em prática a cada dia do nosso amanhecer, do nosso entardecer,
entenderíamos que é muito difícil reconquistar o coração ferido, o coração ofendido. Que possamos, Senhor, cuidar da nossa boca. Por isso eu peço, Senhor, como Davi orou, coloque, papai, uma guarda à porta dos nossos lábios, para que venham vigiar as nossas palavras. E essa guarda é nada mais, nada menos que o nosso doce Espírito de Deus, que habita em nós. Hoje não precisamos mais nem orar dessa forma, porque se o Senhor habita no nosso coração, o porquê nós dizemos palavras impensadas, palavras que magoam, que machucam o nosso irmão. Papai querido, ajuda-nos, que cada palavra que lemos nesta manhã de bênção venha se cumprir na nossa vida e na vida daqueles a quem amamos, mas que toda palavra má, Pai, caia por terra e que através desse ensinamento nós não venhamos a cair, Pai, em descrédito, em tentação, em murmurações, mas que possamos, Senhor, Deus, cada vez mais na nossa vida, papai, ajudarmos aquele que precisa da nossa ajuda. Que não venhamos ser, Pai, como tem dito a tua palavra, falarmos coisas que não te agrada. Pai Santo, muitas vezes palavras doces, como temos lido nesta manhã, mas palavras de mentiras, palavras que não edificam. Tem misericórdia de nós, papai. Continue sendo a nossa torre forte. Pai Santo, a tua palavra tem nos dito nesta manhã que o homem que tem muitos amigos pode parabenizar a si próprio, mas que há amigo mais chegado do que um irmão. E esse amigo é o nosso amado Salvador Jesus, que se entregou por nós na cruz. Papai Santo, ajuda-nos, Senhor, a cultivarmos bons amigos, amigos mais chegados do que um irmão. Como precisamos, Senhor, nessa última hora da igreja aqui na terra, como sentimos falta de amizades sinceras. Mas ajuda-nos, Pai, ajuda-nos também a sermos amigos sinceros. Como a tua palavra tem falado ao meu coração nesta manhã. Pai Santo, eu peço a ti, agora, esse dia vitorioso para nós, para mim, para minha família e para todos os que oram comigo nesta manhã. Dá-nos bons encontros, Senhor. Dá-nos vigilância para a nossa língua, que quase todos os capítulos dessa palavra nos fala sobre a língua. E ela é um mal que não se pode frear, assim diz o nosso irmão Tiago. Nos ajuda, Paizinho, nesse dia, a agradar ao Senhor, porque nós amamos o Senhor. Pai Santo, eu te peço nesta hora mais uma vez, repreenda toda contenda desta casa, Senhor. Tira todo o espírito maligno que impede a paz nesta casa. Eu lanço por terra agora, em nome do Senhor Jesus, toda inquietude, toda ansiedade, toda opressão. Saia dessa casa agora, em nome de Jesus. E que a tua paz possa estar estabelecida nesta casa, não só hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus, papai. Amém, Jesus.